No momento da morte, supõe-se que a matéria orgânica antiga tenha apresentado a mesma radioatividade que a matéria orgânica viva atualmente. Mas, depois da morte, ocorre o isolamento, ou seja, toda aquisição ou troca de radiocarbono é interrompida e o carbono 14 começa a se degradar. Como disse o professor Libby, o relógio do radiocarbono começa a andar. Se a radioatividade de uma amostra antiga é medida e comparada à de uma amostra moderna, é possível, considerando-se o tempo de vida do carbono 1443, calcular a idade do espécime antigo a partir da equação relativa ao declínio da radioatividade. Materiais adequados à datação radioativa. Os materiais apropriados para essa técnica são os de natureza orgânica, madeira, carvão, ossos, couro, tecidos, vegetais, alimentos, conchas, etc. Mas os melhores são os derivados de plantas que crescem anualmente, como junco, cereais, grama ou linho. Uma vez recolhidas, as amostras não devem ser submetidas a nenhum tratamento químico, além disso, devem ser colocadas em recipientes de vidro ou embalagens de nylon, a fim de evitar qualquer contato com outros materiais orgânicos. O processo se desenvolve em 4 etapas: purificação da amostra, combustão, purificação do dióxido de carbono obtido e, finalmente, contagem das partículas emitidas. Resultados e perspectivas. Para testar a precisão desse método, foi feito um estudo comparativo entre amostras datadas com exatidão, do ponto de vista histórico, e datações efetuadas com carbono radioativo. Como o método histórico mais antigo e mais conhecido é a cronologia do Egito, decidiu-se, em âmbito internacional, medir o carbono radioativo de um grande número de amostras egípcias datadas com precisão arqueológica pertencentes ao período que vai da primeira dinastia, aproximadamente, -3100, a 30ª dinastia, -378 a -341. Diversos laboratórios procederam à datação ao mesmo tempo, usando não só meias-vidas correspondentes a 5.568 anos, mas também o novo valor de 5.730, mais ou menos 40 anos, que permite maior precisão. Os resultados obtidos por esses testes mostraram que a datação operada através da meia-vida de 5.730 anos corresponde à cronologia histórica até o tempo do rei Senusre, ou Sesostris, ou seja, aproximadamente 1800, mas a datação das amostras anteriores suscitou numerosas controvérsias. Entretanto, a aplicação do método de correção de Stuyvesant às amostras anteriores a -1800 permite a obtenção de resultados correspondentes à cronologia arqueológica dentro de 50 a 100 anos, no máximo. A título de exemplo, bambus retirados da mastaba, sepultura, de Ka, primeira dinastia, em Saqqara, foram datados no Laboratório de Pesquisas do British Museum. A data obtida com carbono 14, depois da correção, é de 2450, mais ou menos 65, aproximando-se bastante de sua data histórica, ou seja, 2900 antes da era cristã. Imagina-se, atualmente, que as causas dos principais desvios sejam a diminuição do campo magnético da Terra, e as variações de intensidade do vento solar, que tornam oblíquos os raios cósmicos. Além disso, a meia-vida real do carbono radioativo ainda não está inteiramente estabelecida.
Algumas outras causas estão sendo estudadas e muitos laboratórios trabalham nesse sentido. Se houvesse resposta para todas essas questões, seria possível datar com maior precisão vestígios anteriores a 1800 antes da era cristã. Mas, até que isso aconteça, os cálculos convencionais de radiocarbono para vestígios orgânicos dessa época devem ser submetidos à correção indicada acima. Datação com potássio-argônio. A limitação da datação por carbono 14 em aproximadamente menos 70 mil anos cria uma grande lacuna na cronologia da evolução biológica e geológica, prolongando-se dessa data até aproximadamente menos 10 milhões de anos. Para um período tão antigo, seria possível aplicar métodos geológicos radioativos baseados nos índices de transformação de substâncias, como, por exemplo, na transformação do urânio 235 em chumbo 207, que tem meia-vida de 710 milhões de anos, ou do rubídio 87 em estrôncio 87, que tem meia-vida de 13.900 milhões de anos. Essa lacuna pode ser preenchida, até um certo ponto, pela aplicação da técnica de datação com potássio-argônio. De fato, esse método é usado particularmente na datação de idades geológicas muito remotas. No entanto, utilizando grandes amostras de uma substância de textura relativamente fina, mas não inferior a 100 micra, e que contenha pouco argônio atmosférico, é possível aplicá-lo a períodos mais recentes. O que permitiria controlar os resultados obtidos graças ao carbono 14. Princípio básico. O potássio, tal como é encontrado na natureza, contém 93,2% de potássio 39, 36, 38% de potássio 41 e 0,08% de potássio 40. No momento da formação da Terra, a taxa de potássio 40 era de mais ou menos 0,2%, mas ele se deteriorou em grande parte, resultando em dois derivados, o cálcio 40 e o argônio 40. Mas como tem meia-vida muito longa, 1.330 milhões de anos, o potássio 40 ainda se encontra presente, numa taxa de 0,08%. Em cada 100 átomos de potássio 40 que se degradam, 89 se transformam em cálcio 40 pelo desaparecimento das radiações beta, 11 se transformam em argônio 40 pela captura de partículas beta. O argônio é um gás que se encontra retido entre os grãos do minério. A datação com argônio-potássio é muito aplicada pelas razões seguintes. O potássio presente na crosta terrestre representa 2,8% em peso, sendo um de seus elementos mais abundantes. Além disso, está presente em quase todos os corpos. A meia-vida do potássio é suficientemente longa para permitir a formação de argônio 40 em certos minerais, ao longo de períodos interessantes do ponto de vista geológico. Calculando a concentração do argônio 40 radioativo e o conteúdo total de potássio de um mineral, é possível determinar a idade do mineral, por meio de uma equação relativa à degradação da radioatividade. Problemas a serem resolvidos pela datação com potássio-argônio. A datação com potássio-argônio foi aplicada recentemente no cálculo da constante de primeira ordem in situ, para a racemização do ácido aspartico nos ossos antigos. Uma vez aferida num sítio, a reação de racemização pode ser utilizada para datar outros ossos do depósito.
As idades calculadas a partir desse método correspondem com exatidão às idades obtidas pela datação com radiocarbono. Esses resultados provam que a reação de racemização é um instrumento cronológico importante para a datação dos ossos muito antigos ou muito pequenos para serem datados com radiocarbono. Para exemplificar a aplicação dessa técnica na datação dos fósseis humanos, uma parte do homem da Rodésia originário de Broken Hill, Zâmbia, foi analisada e datada provisoriamente em 110 mil anos aproximadamente. A datação com potássio-argônio dos períodos do Plioceno e Pleistoceno deverá permitir o levantamento de uma cronologia definitiva da origem do homem, da coincidência da idade dos fósseis em diversos pontos do globo, da origem dos tectites e outros problemas geológicos especiais. A datação com potássio-argônio foi usada para determinar, em Olduvai, a idade das camadas de basalto e das camadas de tufo que as revestiam, a fim de estabelecer a idade exata dos restos dos injantropos, encontrados no fundo da primeira camada de tufo, na Bede primeira. Curtis e Everden concluíram que esses basaltos têm pelo menos 4 milhões de anos de idade, entretanto, não se prestariam a uma datação precisa, em consequência de alterações químicas visíveis nas partes finas de todos os basaltos datados de Olduvai, exceto os que estão associados à antiga indústria de pérolas. A opinião de Gentner e de Lippold sobre os diferentes resultados obtidos é a seguinte: como não existem outras incompatibilidades entre as datas dos basaltos e do tufo que os recobre, parece possível que a idade dos Inianthropos seja de 2 milhões de anos. Datação arqueomagnética. Para dar uma ideia simplificada dessa técnica, convém abordar os seguintes itens. Paleomagnetismo. Trata-se do magnetismo remanescente nos vestígios arqueológicos. Seu estudo baseia-se no fato de que o campo magnético da Terra sofre mudanças contínuas de direção e de intensidade. Observações feitas a partir dos últimos 50 anos indicam que o campo magnético se desloca para o oeste numa média de 0,2 graus de longitude por ano. Pesquisas arqueomagnéticas baseadas no cálculo da magnetização remanescente em cerâmicas arqueológicas e em rochas mostraram que a intensidade magnética da Terra, durante os últimos 8.500 anos, atingiu seu grau máximo entre os anos 400 e 100 antes da Era Cristã, quando o campo alcançou 1,6 vezes sua intensidade atual, e o mínimo por volta de 4.000 anos antes da Era Cristã, quando o campo diminuiu para 0,6 vezes em relação à intensidade de hoje. Esses efeitos ou variações de direção e intensidade são chamados de variação secular. De natureza regional, a variação secular constitui a base da datação magnética, uma vez que as variações do campo magnético terrestre deixam seu traço na cerâmica endurecida sob a forma de magnetismo termo-remanescente, TRM. Aplicação do TRM à datação arqueológica. Antes de iniciar a datação magnética da argila cozida que permaneceu in situ depois do cozimento, torna-se necessário determinar o comportamento do campo geomagnético através de mensurações efetuadas nas estruturas geológicas de idade conhecida, dentro da região escolhida para a aplicação do método. Os resultados são assinalados numa curva que mostra a variação secular naquela região, durante um longo período de tempo. O conhecimento da direção do campo magnético registrado em argila cozida de idade desconhecida, nessa mesma região, possibilita que sua data de cozimento seja determinada através da comparação com a curva de variação secular.
Os espécimes mais adequados à datação magnética são as argilas cozidas provenientes de fornos, fogões e fornalhas que permaneceram em seus lugares de origem até hoje. Como ainda não existe um magnetômetro portátil para facilitar o cálculo in situ da direção do campo geomagnético, as amostras devem ser removidas para medição em laboratório. É essencial que em cada amostra figure a marca de sua orientação original, que servirá como ponto de referência na determinação de seu magnetismo remanescente. Na prática, a operação consiste em cobrir o objeto com gesso de Paris, cuidando para que a superfície superior desse molde seja horizontal e que indique a direção do norte geográfico, antes que a amostra seja destacada. Desse modo, é possível determinar simultaneamente a antiga declinação e o antigo ângulo de inclinação. Para compensar anomalias, 6 ou mais amostras devem ser utilizadas, de preferência retiradas de diferentes partes da estrutura, levando-se em conta uma certa simetria. Resultados arqueomagnéticos relativos à declinação e à inclinação foram obtidos para a Inglaterra, a França, o Japão, a Islândia e a Rússia. Pelas informações de que dispomos, o método ainda não foi testado na África. Entretanto, como tem progredido muito nos últimos anos, espera-se que ele possa ser logo aplicado para datação na arqueologia da África. Datação por termoluminescência. A termoluminescência é a emissão de luz produzida por uma substância altamente aquecida. Difere totalmente da incandescência, obtida aquecendo ao rubro um corpo sólido, e resulta de uma liberação da energia acumulada em forma de nêutrons aprisionados no material aquecido. Origem. Toda cerâmica ou porcelana contém pequenas proporções de componentes radioativos, alguns milionésimos de urânio e tório e alguns centésimos de potássio. Além disso, o solo próximo ao lugar em que foram descobertas as cerâmicas pode conter impurezas radioativas. Por outro lado, raios cósmicos podem ter penetrado o solo, emitindo radiações que bombardearam as matérias cristalinas da cerâmica, como o quartzo. A ionização resultante produz elétrons que podem ser aprisionados dentro da estrutura cristalina. Essas armadilhas de elétrons são metastáveis e, quando uma amostra de cerâmica é aquecida, desaparecem, liberando o excesso de energia em forma de fótons. A intensidade dessa luz termoluminescência está diretamente relacionada à idade da peça. Depende também da natureza particular dos elementos que geram a termoluminescência presentes na amostra e nas proximidades do local em que foi encontrada. Medindo a quantidade de urânio e potássio contidos no fragmento e no solo vizinho, pode-se calcular a intensidade da radiação recebida anualmente pelo fragmento. Em princípio, a idade é diretamente calculada através da relação 60. Idade igual intensidade de radiação acumulada sobre intensidade anual de radiação. Precisão dos resultados e perspectivas. Atualmente, a precisão dos resultados é de mais ou menos 10%, um pouco inferior, portanto, à precisão obtida com a datação por radiocarbono. A causa dessa diferença pode ser atribuída às incertezas que surgiram, principalmente quanto às circunstâncias em que o objeto foi enterrado e quanto ao grau de umidade do solo adjacente, do qual depende a intensidade de radioisótopos do fragmento. Espera-se que pesquisas posteriores resolvam tais dificuldades, mas,
por razões de ordem prática, é difícil que os resultados atinjam uma margem de precisão maior que 5%, aproximadamente. Entretanto, apesar de não apresentar uma exatidão total, essa técnica é mais vantajosa que a datação com radiocarbono, já que a cerâmica é muito mais abundante nos sítios arqueológicos do que as matérias orgânicas. Além disso, trata-se de datar o cozimento da cerâmica, enquanto a datação com radiocarbono de uma amostra de madeira ou carvão tende a situar o corte da árvore e não a data de sua utilização ulterior. No Egito, essa técnica terá uma finalidade muito importante. Até o momento, as culturas neolíticas e pré-dinásticas têm sido datadas conforme o tipo de cerâmica que as caracteriza, de acordo com o Sequence Dating System, inventado por Flinders Petrie. Agora, graças à datação por termoluminescência, será possível determinar a época exata em que se desenvolveram essas culturas. Técnicas utilizadas na prospecção arqueológica. O objetivo básico do emprego de técnicas científicas na prospecção do solo é a descoberta de informações sobre sítios arqueológicos enterrados, a fim de preparar ou substituir as escavações. Isso pode economizar tempo, esforços e despesas. A pesquisa arqueológica através dos métodos científicos inclui as seguintes técnicas. Fotografia aérea. É usada sobretudo no levantamento de determinada estrutura, segundo seu traçado geométrico. Tem duas utilizações principais. Primeiramente, permite uma visão mais distante e portanto mais clara dos pontos onde os vestígios que afloram a superfície parecem juntar-se para formar um desenho mais significativo. O estudo das fotografias aéreas possibilita, assim, a definição das áreas que devem ser exploradas, tendo em vista obter uma ideia de conjunto de todo o complexo arqueológico. No Egito, esse método foi aplicado no estudo dos templos de Karnak, em Luxor. A área do sítio onde estão os templos é de aproximadamente 150 hectares. Outra vantagem consiste em revelar a existência de vestígios arqueológicos recobertos por terras cultivadas, graças às marcas da vegetação. Essas marcas resultam das diferentes condições de umidade do solo. A vegetação que recobre um muro de pedra enterrado se distingue levemente por uma linha mais clara, sobre uma vala encoberta, ela é mais rica, tendo aparência mais escura. A configuração geométrica dessas marcas permite o reconhecimento e a escavação de ruínas enterradas. Análise do solo. Vestígios de antigas cidades e de cemitérios podem ser localizados através da análise do solo. Como o fosfato de cálcio é o constituinte principal do esqueleto e dos diferentes detritos deixados pelo homem, sua porcentagem será naturalmente mais elevada nas áreas antigamente habitadas ou que serviam de cemitério. Portanto, os limites dessas zonas arqueológicas podem ser definidos graças à medição da taxa de fosfato em amostras de solo retiradas da área em intervalos regulares. Análise do pólen. A polinização das plantas com flor deve-se geralmente à ação dos pássaros, dos insetos ou do vento. As flores polinizadas pelo vento produzem grandes quantidades de grãos de pólen, cuja maior parte cai no solo sem ser fertilizada. Esses grãos geralmente se decompõem, mas se acontece de caírem em solo apropriado, como turfeiras ou barro, podem fossilizar-se e ser facilmente examinados ao microscópio.
A identificação e a enumeração dos vários tipos de pólen presentes numa amostra podem fornecer informações sobre o ambiente ecológico no qual restos humanos e artefatos estão situados. O conhecimento desse ambiente ecológico pode, por sua vez, indicar o tipo de vida que predominava na época. Entretanto, a análise do pólen só é útil como técnica de datação se as amostras puderem ser relacionadas a uma cronologia baseada num método de datação direta, como o do radiocarbono. Para maiores detalhes dessa técnica podem ser consultados Faegre e Iverson Quidinglebas. Estudo da resistividade elétrica. Esta é a primeira técnica geofísica adaptada à arqueologia. Consiste em aplicar uma carga elétrica ao solo e medir a resistência do fluxo da corrente elétrica. A resistência depende da natureza do solo, da quantidade de água retida nos seus poros e da quantidade de sais solúveis. Rochas duras e compactas, como as de granito e diorito, apresentam alta resistividade se comparadas ao solo argiloso. Portanto, o estudo da resistividade deve ser aplicado principalmente na detecção de estruturas de pedra enterradas em solo lamacento ou de estruturas escavadas na rocha e recobertas de terra. O sistema normalmente adotado por esse método consiste em introduzir 4 sondas de metal no solo, fazer passar a corrente entre as 2 sondas exteriores e medir a resistividade entre as outras 2. O valor da resistência é uma média aproximada para o material que se encontra sob as sondas interiores, até uma profundidade de aproximadamente 1,5 vezes a distância entre elas, contanto que esse material seja razoavelmente uniforme. Normalmente, quase todas as aplicações do estudo da resistividade consistem em traçar linhas de medida conservando o mesmo esquema de conexão e as mesmas distâncias, a fim de determinar as mudanças nos valores de resistividade. Frequentemente essas linhas são combinadas para formar, em seu conjunto, uma grade retangular de valores. A localização de estruturas enterradas é indicada pelas partes que fornecem valores anormais. Essa técnica foi parcialmente substituída pela prospecção magnética, em função de algumas desvantagens que apresenta, principalmente a lentidão do exame e o fato de que os resultados podem ser afetados por efeitos climáticos a longo prazo. Além disso, a interpretação dos resultados tende a ser difícil, com exceção dos casos mais simples. Exame magnético é, atualmente, a técnica mais comum em prospecção arqueológica. Consiste em medir a intensidade do campo magnético terrestre nos pontos situados acima da superfície do sítio que se vai prospectar. As variações dessas medidas podem revelar a presença de estruturas arqueológicas. Através dessa técnica, é possível detectar restos enterrados de ferro, estruturas de terra cozida, como fornos, por exemplo, poços cavados na rocha e aterrados, ou ainda estruturas de pedra enterradas em solo argiloso. Os objetos de ferro enterrados provocam variações muito grandes, enquanto que para o restante dos materiais essas variações são muito fracas. Consequentemente, a técnica do exame magnético não tem nenhuma utilidade a menos que o instrumento de detecção seja suficientemente sensível para detectar variações muito pequenas. Além disso, deve ser rápido e de fácil manejo. O Archaeological Research Laboratory, da Universidade de Oxford, desenvolveu com êxito um magnetômetro de próton que satisfaz todas essas exigências. Compõe-se de 2 partes, a garrafa de detecção e o contador.
A garrafa de detecção é montada sobre um tripé de madeira e transportada por um operador de um ponto a outro da área a ser estudada. Outro operador controla o contador e registra as medidas na forma de um plano. A interpretação desse plano identificará a situação e os esboços das estruturas arqueológicas contidas no solo. Outros tipos de magnetômetros têm sido aperfeiçoados, como o magnetômetro diferencial de prótons, o Fluxgate Gradiometer 73, o magnetômetro de césio, o magnetômetro de bombeamento de ressonância eletrônica. Cada um deles apresenta certas vantagens, mas o aparelho mais útil em quase todos os casos é o magnetômetro diferencial de prótons. O método magnético é bem mais vantajoso que o da resistividade, pois é mais simples e rápido e seus resultados são mais fáceis de interpretar. Sondagem das pirâmides do Egito através de raios cósmicos. Os raios cósmicos consistem em uma corrente de partículas eletricamente carregadas, conhecidas como mesons ou muons. Esses raios alcançam a Terra com igual intensidade a partir de todos os pontos do céu. Cada metro quadrado é atingido por aproximadamente 10.000 muons por segundo, qualquer que seja a sua direção. Os raios cósmicos têm um poder de penetração extremamente grande, muito superior à dos raios X, e sua velocidade é quase igual à velocidade da luz. A sondagem com auxílio desses raios se baseia no fato de que os muons perdem energia ao atravessarem a matéria. A perda de energia, ou absorção de muons, é proporcional à densidade e espessura da matéria que atravessam. A intensidade ou a quantidade de raios cósmicos que penetra pode ser calculada por um aparelho conhecido como câmara de faíscas. No caso das pirâmides, o aparelho é colocado no interior de uma câmara subterrânea. Os muons que atravessarem um espaço vazio, uma câmara, uma passagem desconhecida, sofrerão menor redução de velocidade que os que atravessarem a rocha sólida. Assim, os raios cósmicos que passarem através do espaço vazio terão maior intensidade, fenômeno que será registrado pela câmara de faíscas. Com duas câmaras de faíscas orientadas horizontalmente e distantes uma da outra cerca de 30 centímetros no sentido vertical, torna-se possível não apenas detectar qualquer câmara secreta, mas também localizá-la no espaço de alguns metros. Assim, a escavação será orientada para a direção indicada pelos raios. A sondagem foi feita pela primeira vez na pirâmide do rei Khefren, da quarta dinastia, -2600. As informações foram analisadas através de um computador e os resultados anunciados no dia 30 de abril de 1969, indicando dois fatos importantes. Primeiramente, a câmara mortuária do rei não se situa exatamente no centro da base da pirâmide, mas alguns metros para o norte. Tal descoberta coincide com os resultados obtidos através do estudo magnético, provando assim a validade dessa técnica na sondagem de pirâmides. Constatou-se também que a terça parte superior da pirâmide não contém câmaras nem corredores desconhecidos. Repetiu-se a experiência com outro aparelho, projetado para sondar a pirâmide inteira. A análise das informações registradas indicou que a pirâmide não contém nenhuma câmara ou corredor desconhecido, o que confirmou as previsões arqueológicas. Técnicas de conservação. O objetivo deste trabalho não é a descrição dos métodos técnicos utilizados na conservação de artefatos feitos de diversos materiais, como cerâmica, faiança, vidro, marfim,
osso, madeira, couro, papiro, tecidos, metais, etc. Sua variedade é tal que excederia o espaço reservado a este capítulo. Vários livros e periódicos especializados tratam do assunto, particularmente Studies in Conservation, órgão do International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, de Londres. Entretanto, os mais sérios problemas de conservação na África estão relacionados à fragilidade dos materiais e à violenta deterioração dos monumentos de pedra. Fragilidade dos materiais. Devido ao excessivo calor e à aridez de numerosos países africanos, os artefatos feitos de material orgânico, pergaminho, papiro, couro, madeira, marfim, etc., tornarão-se extremamente frágeis. Esses materiais devem ser manuseados com o máximo cuidado, para não correrem o risco de se desfazer em minúsculos fragmentos. Antes de mais nada, é preciso embrulhá-los em panos úmidos, conservando-os por algum tempo em lugar fechado e úmido, ou tratá-los com vapor num recipiente apropriado, para restaurar, total ou parcialmente, sua maleabilidade. Então podem ser desenrolados ou desdobrados sem risco de fragmentação. Após terem readquirido sua maleabilidade, convém que esses artefatos sejam exibidos ou conservados em museus ou depósitos com ar-condicionado. A uma temperatura de 17 graus mais ou menos, e umidade relativa de 60 a 65%, a fim de não se tornarem novamente quebradiços. A violenta deterioração dos monumentos de pedra. Este grave problema merece ser estudado detalhadamente. Principais causas de deterioração. Os principais agentes de deterioração dos monumentos de pedra na África são: item migração dos sais, em presença de água ou de umidade, os sais solúveis emigram, por capilaridade, do solo salino para a pedra dos monumentos. Num clima árido, esses sais passam do interior da pedra à superfície exterior sob a forma de soluções aquosas, podem cristalizar-se na própria superfície, provocando sua desintegração, ou sob a superfície, fazendo com que se rompa. Esses efeitos são mais pronunciados na base de paredes ou colunas, onde a pedra entra em contato com o solo salino, como pode ser observado em algumas colunas do Templo de Burren, no Sudão. Item intempéries. Na África, a pedra é muito afetada pelas excessivas variações de temperatura e umidade, que provocam a ruptura dos elementos superficiais da maioria das rochas. Em muitos lugares, principalmente nas regiões costeiras, os dois fatores de degradação agem conjuntamente e provocam séria deterioração dos monumentos, como se pode notar nos templos romanos de Leptis Magna e Sabratia, na Líbia. Tratamento das superfícies e sua ineficácia. Numerosas tentativas de consolidar as superfícies de pedra foram efetuadas, através do tratamento com produtos orgânicos de conservação ou silicatos inorgânicos. Mas esses tratamentos revelaram-se não apenas ineficazes como também nocivos, pois aceleram a deterioração e as fraturas da pedra. O fracasso dessas tentativas foi enfatizado no Simpósio Internacional sobre a Conservação de Monumentos de Pedra, onde se admitiu que o problema ainda está longe de ser resolvido e que é necessário abordá-lo com o máximo cuidado. Esforços internacionais para resolver o problema.
As dificuldades inerentes ao problema e sua gravidade levaram o ICOMOS e o Centro Internacional para a Conservação a formar, em 1967, um comitê de 10 especialistas para estudar a questão. Estudos foram levados a efeito e muitos relatórios apresentados. O comitê continuou suas atividades até o fim de 1975, no intuito de propor uma série de testes padrão que permitissem avaliar o grau de deterioração da pedra e a eventual eficácia dos tratamentos de conservação. Uma nova esperança. O professor Lewin desenvolveu um novo método destinado a consolidar a superfície do mármore e da pedra calcária. Consiste em um tratamento das partes deterioradas com uma solução fortemente concentrada de hidróxido de bário, aproximadamente 20%, a qual é adicionada certa quantidade de ureia, aproximadamente 10%, e de glicerol, aproximadamente 15%. Quimicamente falando, o método baseia-se na substituição dos íons de cálcio da pedra deteriorada por íons de bário. Depois do tratamento, a pedra apresenta um endurecimento evidente e oferece maior resistência à ação dos fatores de degradação. O carbonato de bário assim formado incorpora-se à pedra, sem constituir um revestimento superficial com propriedades distintas das do interior. Espera-se que, com esse método, as superfícies tratadas não se pulverizem e que protejam as camadas subjacentes contra o ataque das intempéries. O tratamento foi utilizado em julho de 1973 para reforçar o pescoço da estátua da Esfinge de Gizeh, em rocha calcária, que estava em vias de desintegração. Até agora, o resultado tem sido satisfatório, mas é necessário manter o pescoço da Esfinge em observação ainda por uns 10 anos, pelo menos, antes de consagrar definitivamente esta técnica de proteção e conservação de rochas calcárias. Paliativos. Por mais confiança que depositemos na técnica de Lewin, o problema da conservação dos monumentos de pedra por tratamento químico ainda não está resolvido. Certas medidas de ordem mecânica ainda são recomendadas para garantir sua proteção contra os fatores de degradação. Podemos destacar algumas delas. Nenhum produto que possa vedar os poros da pedra deve ser empregado no tratamento das superfícies dos monumentos ao ar livre, diretamente expostos aos raios solares. A camada exterior da superfície correria o risco de destacar-se em escamas. Convém dessalinizar regularmente o solo sobre o qual foram construídos os monumentos. A água utilizada deve ser retirada por um sistema de drenagem adequado. Na medida do possível, os monumentos de pedra devem ser isolados dos solos salinos, a fim de impedir que os sais solúveis migrem do solo para a pedra. Esse isolamento pode ser efetuado com a introdução de uma folha de chumbo ou uma espessa camada de betume sob a estátua, o muro ou a coluna a ser protegida. Quando o monumento contém sais solúveis que podem provocar eflorescência ou criptofluorescência, convém eliminar os sais lavando-os com água, e cobrir as partes atingidas com argila arenosa até que a pedra esteja completamente livre desses sais. Quando o monumento não é muito grande, é possível transportá-lo para um museu ou um abrigo, a fim de proteger sua superfície dos efeitos deletérios da ação climática. Outra solução consiste em conservá-lo em seu lugar de origem e construir sobre ele um abrigo. Quando o teto estiver faltando,
deve-se reconstruí-lo, a fim de proteger as pinturas minerais ou os baixos relevos interiores da ação direta da luz solar e da chuva, assim, os desgastes causados pelas variações de temperatura e umidade serão, até certo ponto, atenuados. Recomendações relativas às restaurações. Como um tratamento inadequado dos artefatos ou monumentos pode causar mais estragos ou até mesmo sua deterioração completa, julgamos conveniente mencionar algumas regras de restauração importantes recomendadas em conferências internacionais. A pátina dos monumentos antigos não deve, de maneira alguma, ser lavada ou retirada para revelar a cor original da pedra. A limpeza das fachadas deve limitar-se à retirada da poeira, de modo que a pátina fique intacta, pois constitui a característica arqueológica mais importante do monumento. B. Na restauração de monumentos antigos, apenas as partes que estão desmoronando devem ser reconstruídas em seus lugares de origem. É preciso evitar as substituições e as adições, a menos que sejam necessárias para sustentar as partes que desmoronam ou para proteger das intempéries as superfícies antigas. C. Em todos os casos de reconstrução, deve-se intercalar argamassa entre as pedras, de modo que seu peso seja igualmente repartido sem acarretar deformações ou fendas. D. A argamassa utilizada para a renovação das paredes deve ser, via de regra, idêntica à argamassa original, a menos que esta tenha sido gesso. O emprego de cimento não é recomendado no caso de construções em rocha sedimentar, tais como calcário ou arenito. E, a melhor argamassa para todos os casos de reconstrução é a de cal, sem sal, é razoavelmente maleável e porosa, consequentemente, não impede ligeiro deslocamento de pedras devido a mudanças de temperatura. Com seu emprego não ocorrem tensões nem fissuras. F. Dentre os métodos que permitem distinguir as superfícies das pedras adicionadas, os seguintes merecem ser mencionados. O novo paramento pode estar ligeiramente recuado em relação à obra original. E não é proibido utilizar materiais diferentes, mas deve-se respeitar as dimensões dos blocos originais. Pode-se também usar o mesmo tipo de material, mas nesse caso a forma e as dimensões dos blocos podem ser diferentes da forma e das dimensões dos elementos originais. As fileiras de pedras e todas as juntas podem ser alinhadas sobre as da obra original, mas os novos blocos devem ser moldados num aglomerado de pedras de tamanhos irregulares. Marcas de identificação contendo a data da restauração poderão ser gravadas em todas as pedras novas. A superfície das pedras novas pode ser completamente diferente da superfície das antigas. Basta tratá-la com um instrumento pontiagudo ou gravá-la profundamente com um buril para que adquira um certo desenho geométrico, feito, de preferência, com linhas paralelas ou sequentes.